falou alguma coisa, você pode ficar à vontade de fazer o que você quiser. Se quiser abrir a pergunta desde o início, ou fazer uma exposição e depois a gente faz perguntas, como você preferir. Eu acho que eu vou fazer uma exposição. Eu me prendi bastante dentro do que você pediu na exposição. Obviamente a gente pode discutir mais coisas para além da exposição depois, tá? Perfeito. Já pode começar? Como é que estamos? Eu acho que pode. O pessoal quer falar uma coisa antes de começar? Boa tarde. Boa. Deixa eu só ver aqui depois como é que... Aqui, pra... Aqui embaixo tem um botãozinho verde, Share Screen, ou compartilhar a tela. Ótimo. Já vou deixar aqui aberto, então. Perfeito. Então estão vendo a apresentação certinho? Sim. Então, sim. Então, pessoal, boa tarde a todos, boa tarde a todas. É um grande prazer estar aqui com vocês, principalmente devido à proposta do projeto de vocês. Após receber o convite, eu fui pesquisar sobre o grupo de vocês. Eu só tinha ouvido falar, mas aquelas coisas que você ouve falar é diferente de você ir atrás, saber do que se trata. E eu fiquei muito impressionado com as redes sociais de vocês, sites, enfim, né? Então fico muito feliz por um grupo tão estruturado, com um trabalho tão interessante, tenha lembrado de mim para vir falar aqui um pouco da vida do Júlio César. Bem, para quem... Oi? Muito obrigado. João, tranquilo. Quando precisando também, a gente tá aí novamente para conversar. Para quem não me conhece, nunca ouviu falar de mim, não tá tão desatualizado assim, não sou tão importante, então não tem problema nunca ter ouvido falar. Eu sou o professor Igor Klein Belchior, sou professor de História Antiga, História Medieval e História da Arte no curso de História, licenciatura da Universidade do Estado de Minas Gerais, e sou coordenador do Laboratório de Estudos e Pesquisas em História Antiga, Medieval e da Arte, o LEFAMA. Sou doutor em História pela Universidade de São Paulo e no meu doutorado eu me dediquei ao estudo das guerras civis entre César e Pompeu. Claro que eu vou adentrar um pouco no meu doutorado, afinal de contas diz respeito ao recorte escolhido para essa fala, não tem como falar de Júlio César sem falar das guerras civis travadas entre ele e o grande adversário, né, historicamente que ficou conhecido como o grande adversário de César, fora Brutus e Cássio, né, é o Pompeu. Então eu vou adentrar um pouco no mérito do trabalho, nas coisas que eu discuti na tese posteriormente. Então vou parar a minha apresentação sobre mim por aqui e vou direto para a gente conversar um pouco sobre a vida do Júlio César. Deixa eu ver aqui. Tá difícil de passar aqui o slide. Vamos ver se vai passar agora. Passou. Passou 2 vezes, agora foi. Tava travando aqui. Ótimo. Então eu vou falar desse cidadão conhecido por nós simplesmente como Júlio César, mas o nome completo dele era Caio Júlio César. E eu trago essa imagem logo de cara, porque eu acho ela a mais divertida a respeito dele. Foi feita pelo Museu Nacional de Antiguidades em Leiden, na Holanda, e ele traz, eu acho, uma releitura muito distinta da releitura imagética que nós temos a respeito de Júlio César. É aquele cara com cara de mal, né, com cara de um general extremamente, né, que passa sagacidade, ele passa temeridade, tanto nas insígnias, na postura dele, das imagens. E esse museu justamente tentou aquela ideia, né, vamos tentar nos aproximar do César o mais verdadeiro possível, né, embora isso seja discutível, mas fez aí uma análise de várias estátuas dele e chegou a conclusão de que César se assemelharia a esse senhorzinho aí que não tem nada a ver com aquele general temeroso que todos nós esperamos, né? Então é legal começar com essa imagem do Júlio Cabeção.
E aqui, né, nós vamos então falar de um personagem que nasceu no dia 13 de julho do ano 100 a.C. Para quem gosta de signos, se eu não me engano, ele era canceriano, né? Eu lembro que no meu doutorado eu brinquei com isso, acho que César era canceriano e o Pompeu era virginiano, não é à toa que os dois arrumaram muita briga entre eles. E o que explica bastante das guerras civis, mas outra hora a gente pode até brincar a respeito disso. E foi assassinado nos idos de março, né? Mais especificamente no dia 15 de março do ano 44 a.C., e que vai comemorar agora aniversário daqui 2 dias. Né? Então, a vida do Caio Júlio César está compreendida aí nessa temporalidade dos seus 55, 56 anos de uma existência muito intensa. Afinal de contas, ele não só foi um político, um general, um homem, um estrategista, mas também compôs discurso, compôs obras, né? Então era escritor. É uma personalidade realmente marcante da história ocidental, e ele, como toda personalidade marcante, ele tem evidências, né? Não, há evidências sobre ele em diversas fontes. A começar, gente, pelas fontes que ele mesmo escreveu. Vocês, pelo que já me foi comunicado, vocês deram uma lida ali nos comentários da Guerra da Gália, escrita pelo Júlio César, mas também há uma outra obra escrita por ele, que é A Guerra Civil, que é a obra que eu mais estudei em termos de literatura para fazer a minha tese. E há também algumas obras que foram atribuídas a ele, que por muito tempo acreditou-se terem sido escritas por César, mas que depois filologistas estudaram e chegaram à conclusão que elas foram escritas por 2 comandantes que eram muito próximos a César. Então elas se assemelham na estrutura das 2 obras anteriores, eu digo na estrutura de narrativa, mas também na estrutura do próprio pensamento militar de César, né? Como é que César observa essa empreitada militar, mas é uma obra são 3 obras, na verdade, muito distintas das anteriores em diversos aspectos, e são esses os aspectos que levaram aí os pesquisadores a entender que não foi César que de fato escreveu essas 3 obras. Basicamente, né, vamos falar um pouquinho da obra que vocês já leram um pedacinho, que é os comentários sobre as guerras gálicas, que encontram-se divididos em 8 livros que narram aí os feitos de César na Gália entre 58 e 52. A obra inicia-se com as lutas entre romanos e os helvécios e prossegue com a derrota dos gauleses e germanos. Passa ao relato da chegada à Bretanha e finaliza com a vitória sobre Vercingetorix, ou Vercingetorix, né? Tem pessoas que comentam aí o nome de 2 maneiras distintas. Né? Então essa obra que vocês leram, Comentário das Guerras Gálicas, apresenta justamente esse contexto. Se a gente quiser discutir mais sobre ela no final, a gente vai discutir. Mas vamos passar a apresentação para vocês conhecerem o panorama geral. Essa segunda obra, o Comentário da Guerra Civil, pertence ao gênero comentários, obviamente, e é dedicada à memória dos grandes eventos, resguardados com o propósito de serem lidos e analisados por historiadores ou demais pesquisadores posteriormente. Né? Por exemplo, eu acho que vocês já ouviram falar do Vegésio, que escreve um tratado sobre a arte militar. E o Vegésio, para falar sobre as estratégias de combate romana, ele certamente recorreu às memórias, a esses comentários legados por Júlio César. Porque não só são narrativas em terceira pessoa, é bem interessante isso, não sei se vocês chegaram a reparar, o César ele fala dele como se ele fosse o Dadá Maravilha. Quem é um pouco mais velho, conhece a história do Atlético Mineiro, sabe quem foi o Dadá Maravilha, que era aquele jogador de futebol, reserva do Pelé, mas era um excelentíssimo jogador, que toda hora que ele ia dar entrevista falava dele em terceira pessoa. Não, Dadá foi lá e fez 3 gols, por exemplo. E o César ele escreve, César foi, César fez, falaram com César. É muito interessante. Então ele dá essa aparência de distanciamento da obra, uma aparência até mesmo de imparcialidade, mas ao mesmo tempo que ele insere não só a sua visão da guerra, a sua visão política do que estava acontecendo para o deflagrar ali da guerra,
mas também, como um estrategista militar, ele nos coloca diversas estratégias que ele teve que trilhar, não só para vencer, mas para driblar, por exemplo, dificuldades. Quem leu as Guerras Gálicas, dentre vocês, sabe muito bem disso. O tanto que o César ele comenta a habilidade dele em fazer acordos com outras tribos para poder enfrentar os grandes exércitos ali dos gauleses, por exemplo. Então, a grande importância que ele dá de coletar alimentos na redondeza, de conseguir um local seguro para os soldados descansarem, por exemplo, ao longo do inverno, e como ele faz, por exemplo, para posicionar um acampamento, como ele faz para cercar o inimigo. Então, a toda essa narrativa, você tem aí a inserção do pensamento mesmo estrategista, militar, que ocorreu ao longo do conflito. O texto do Guerras Civis ele encontra-se dividido em 3 livros. O primeiro contempla a ida de César a Roma, quando ele sai da Gália e domina a Itália, na sua tentativa de impedir que Pompeu e o Senado fugissem para a Grécia, e o início das hostilidades contra a cidade de Marsella e a campanha na Espanha. O segundo contém o cerco e a submissão de Marsella, a rendição de Varrão na Espanha ulterior e a expedição de Curião a Numídia, que foi derrotado. O terceiro livro abrange a eleição de César ao consulado em 48, as narrativas das batalhas que ocorrem na Grécia, em Dyrráquio e Farsália, e a fuga de Pompeu ao Egito, culminando no seu assassinato. Com a morte de Pompeu e a chegada de César ao Egito, inicia-se justamente as Guerras Alexandrinas, que é um livro, que ao seu turno foi escrito pelo Caio Ópio e descrevem as hostilidades suscitadas após a morte de Pompeu no Egito. Compostas por apenas um livro de 78 capítulos, ela é muito interessante, Guerras Alexandrinas, eu acho bem interessante, informa sobre a luta pelo controle de Alexandria, entre outubro de 48 e março de 47, sobre a situação da Ásia Menor, do Ilírico, sobre o caso da Espanha, de setembro de 49 a dezembro de 48, quando os filhos de Pompeu eles começam a convulsionar as Espanhas, e sobre o avanço de César na Ásia, entre maio e agosto de 47. Passando ali das Guerras Alexandrinas, nós temos um outro livro, cronologicamente é o Guerras Africanas, que são de autoria do Aulo Hirtio, e estão dispostas em um só livro de 98 capítulos. Sua história inicia-se no final das campanhas de César contra Farnáces, no Ponto, em agosto de 47, e encerra-se com o recomeço da resistência dos pompeianos na província da África. E por último, as Guerras Espanholas também são do Aulo Hirtio e contemplam um livro de 42 capítulos. Eles abordam a luta anticesariana na Espanha ulterior, em meados de 46, a captura de Quineu Pompeu, filho de Magno, na mesma província, e a morte de Sexto Pompeu, em 45. Aqui eu vou trazer para vocês 2 trechos, um do Guerra Gálica e um do Guerra Civil, para a gente entender um pouco da narrativa de César e para eu começar a apontar para vocês alguns elementos que eu acho interessante para a gente analisar essas obras, para além da noção de que aquilo representa a genialidade militar de alguém, que esse cara estava destinado de fato a ganhar de todo mundo, ou seja, tirar essa leitura um pouco ufanista da obra e ver um pouco o que essa obra traz de subsídios para nós olharmos como pesquisadores o contexto. E principalmente esse contexto também bélico, militar, da guerra acontecendo. No Belo Gálico 732, o César ele vai trazer uma passagem muito interessante sobre uma qualidade que um inimigo tinha na guerra, o inimigo, os eventos, etc., que poderiam definir os combates, que é a fama. A fama, para quem não sabe, ela é uma palavra que os latinos utilizavam para designar boato, rumor. Mas um boato, um rumor muito grande, muito marcante. Aquele que todo mundo, em todos os lugares, conheciam. É uma acepção muito próxima que a gente dá para a fama mesmo, né? Por exemplo, nos últimos dias nós vimos
a soltura do Lula. A soltura do Lula, ela é acompanhada com a fama de Lula. Lula tem uma fama para certos segmentos que fazem com que certos segmentos não só se alegrem, mas comecem a planejar que Lula vai ganhar as eleições. Para outros segmentos, Lula ele já tem uma fama do mal, do cruel, daquele que tem que ser combatido. Então, todas as características que são evocadas a partir do momento que você simplesmente menciona esse nome são qualidades da fama. Ou seja, é algo muito marcante, tem um aspecto político muito intrínseco a essa acepção. A fama ela é uma imagem política que percorre até mesmo a extracarnalidade da pessoa, né? Ela não precisa estar presente para essa fama de fato existir. Tanto que o título da minha tese é justamente uma passagem do Lucano que diz que Pompeu foi derrotado pela fama do não visto César. As tropas de Pompeu ficaram com tanto medo de César pelo que era dito a respeito dele, que desistiram de lutar. Muitas vezes se entregaram, expulsaram os comandantes, e é justamente a minha tese nesse sentido, que os boatos eles interferiram no resultado da guerra. César, com menos homens, com menos estrutura para se travar uma guerra, tanto quanto tinha Pompeu, ele conseguiu de fato conquistar essa vitória. Então, assim, introduzida a fama, o César está vendo isso, por exemplo, nas guerras gálicas. Ele vê que a fama do evento rapidamente se espalhou entre todas as cidades da Gália. Pois, na verdade, sempre que um evento importante e ilustre acontece, os gauleses o levam aos gritos através dos campos e de todas as regiões. Observem o mecanismo de ação social descrito por César. A observação de um comandante militar vendo as notícias se espalhando. Lembra que eu falei que César, nas guerras gálicas, é alguém que se preocupa muito com a comunicação para se fazer acordos? Então, uma boa comunicação para se fazer acordos é mostrar para as pessoas que você vai ganhar a guerra. Que se ela for apoiar o outro, ela está ferrada. É melhor apoiar quem vai ganhar. E isso é muito fácil de uma comunidade deliberar a favor de quem vai ganhar, sendo que essa comunidade pode ser colocada no meio da guerra caso ela negue, por exemplo, a oferecer alimento para as tropas de César. Então César ele viu que os gauleses faziam isso. E depois os outros se ocupavam de transmitir aos seus vizinhos, como então aconteceu. Então, uma das estratégias de César era controlar a sua imagem a todo momento na guerra. E nas guerras civis, no livro 3:47, ele vai dizer o seguinte: tendo-se já consumido o trigo de toda a redondeza, padeciam de extrema penúria, e no entanto os soldados a suportavam com extraordinária resignação, pois se lembravam de que no ano anterior tinham passado na Espanha por iguais sofrimentos, e à custa de esforço e paciência tinham levado bom termo uma guerra importantíssima. Uma outra questão que César traz nas suas narrativas bélicas é que guerra é sinônimo de fome. Onde tem guerra tem fome. Tem fome por vários e vários motivos. Um dos motivos importantes é justamente a estratégia de guerra. Cerco de cidades, cerco dos ópidas, né? Aquelas pequenas comunidades gaulesas que tem ali no Guerras Gálicas, mas cerco também de acampamentos militares. Esses cercos implicam que as pessoas, quando vão ser cercadas, elas já recolhem todo o alimento da região, bois, vacas, trigo, leguminosas, etc., e botam ali para dentro da sua cidade. Quem chega, muitas vezes chega sem ter nada para comer na região. E lembremos-nos que nós falamos de um mundo antigo, não é um mundo que tem uma logística militar moderna, de aviões, navios, que rapidamente fazem com que os alimentos de necessidade cheguem aos rincões das batalhas. Então, muitas vezes, essa guerra era uma guerra de extrema penúria e essa penúria necessitava ser resolvida a partir de auxílio das comunidades próximas ao evento da batalha. Então, a comunicação, a imagem de quem está lutando é uma preocupação tão importante para César, porque ela está ligada justamente com o abastecimento. Se você não convencer as pessoas a te ajudar, você vai morrer de fome
em uma guerra. Outras fontes que a gente tem sobre César. Eu não vou falar todas, obviamente, vou falar as mais importantes, a meu ver, que são muitas as fontes sobre ele. E uma que geralmente a gente não considera tão importante, mas ela é extremamente importante para a gente compreender o período aí de César, são as cartas do Marco Túlio Cícero, que eu vou apresentar os dois, e a Farsália do Lucano, que é um poema épico composto ali no final do governo de Nero, no século I depois de Cristo. Falando das cartas de Cícero, elas são inseridas no gênero epistolar e podem ser consideradas como um diálogo entre ausentes. Quem nunca leu uma carta antiga, essa carta é justamente isso, um diálogo entre ausentes. Você escreve como se você estivesse conversando com uma pessoa que ela não está ali. Então são cartas que têm anedotas, tem comentários de literatura, comentários do cotidiano, mas também comentários de política, como a guerra, por exemplo, que é um evento político importante. As cartas a Ático, que são as cartas que Cícero escreve a um amigo dele chamado Ático, são distribuídas em um conjunto de 453 correspondências, carta pra caramba, enviadas por Cícero ao equestre Tito Pompônio de codinome Ático. Já as cartas aos amigos formam um conjunto de 426 epístolas divididas em 16 livros e destinadas a senadores, a sua esposa e a sua filha. Tem também as cartas que ele escreve a Brutus, tem umas outras ao irmão Quinto, mas essas cartas aqui eu já não vou considerar como as mais importantes para a gente entender o período. As mais importantes agora são as cartas a Ático e as cartas aos amigos. A Farsália, por sua vez, é um poema épico que, em linhas gerais, no primeiro canto, é dedicado às causas da disputa e às primeiras hostilidades entre César e Pompeu. O segundo inicia-se com discursos anônimos que expressam os anseios das pessoas na cidade de Roma, esperançosas por mais uma guerra civil e memoriosas dos tempos difíceis de Mar e Sula. O terceiro retrata a chegada de Pompeu à Grécia e as contendas em Marsella. O quarto contempla o conflito em Lérida, na província da Hispânia, findando com a derrota de Curião, no norte da África. O quinto perpassa a conquista de Lérida e o deslocamento de César à Grécia para encontrar Magno. O sexto e o sétimo narram as lutas em Dirráquio e Farsália. E, por fim, o oitavo canto relata os últimos momentos de Pompeu. Trazendo aqui para vocês dois trechos, para a gente comentar um pouco da obra. O Cícero, na carta que está no livro 10, é a carta 12 do livro 10, a Ático, ele vai dizer, por exemplo, o que ele está vendo e acompanhando da guerra civil. Lembrando, Cícero está em Roma. E ele está em Roma, ele não está em Roma agora, ele está pertinho de Nápoles, escrevendo para o colega dele que está em Roma. Porque em Roma, como a capital, é o local onde todas as notícias elas chegam primeiro. Elas têm que ir ao Senado, por exemplo. Então, ele está perguntando a esse colega. Aí ele vai dizer lá: eu espero que a Espanha esteja segura. A ação dos massilienses é louvável em si mesma e é a prova de que as coisas estão indo bem na Espanha. Você está certo em observar a expressão do sentimento popular no teatro. Até mesmo as legiões que César possui na Itália me parecem ser muito desleais a ele. Então, é um político que ele é contra César, o Cícero, cabe dizer, ele se coloca contra César e favorável a Pompeu no início da guerra, que, vendo que os massilienses fizeram resistência ao cerco de César, e vendo que na Espanha os aliados de Pompeu estavam se juntando para enfrentar as tropas de César, vendo que as pessoas no teatro louvavam Pompeu ao vivo, e vendo que alguns boatos chegavam até ele de que as legiões de César estavam descontentes, a partir de notícias, ele conseguia entender que a guerra era favorável a Pompeu naquele momento. Uma cidade muito forte resistindo, uma outra província formando exército para ir lá enfrentá-lo, a cidade de Roma apoiando Pompeu, e nem as tropas o querendo, é um bom sinal de que César poderia perder. E Cícero ele escreve isso para passar essas notícias.
Então o Cícero ele é importante para a gente entender esses conflitos, não só naqueles discursos que ele tem de fórum, por exemplo, contra Catilina, as outras obras que são importantes para a gente entender a República, que certamente são as mais famosas e mais estudadas, mas as cartas, por serem cotidianas, por mostrarem preocupações e anseios de momento, elas são cartas que antropologicamente são muito mais coloridas, por assim dizer, do que de fato aqueles tratados. E o último trecho que eu trago para vocês, é lógico que é da Farsália, o canto 4º, que ele coloca, por exemplo, falando de Marco Antônio. Então, olha, fáceis, presas e pastos não dão nem forragem. Há nos submersos sucros. Ora, a primeira das mazelas, companheira, a fome cruel veio, e sem cerco o inimigo o infante esfaima-se. Com todo o soldo, Ávaro mal compra uns grãos de séries. Então, novamente, o que aparece nessas guerras? Fome. Fome e notícias. Fome e notícias. Outras fontes que a gente tem, que são aí mais amplas do que de fato a respeito dos conflitos, das guerras civis, que foram aí fazem parte da cronologia que eu avaliei no meu doutorado, mas falando especificamente da vida de César de uma maneira mais ampla, nós temos a biografia do Plutarco, as Vidas Paralelas, no caso é um livro dedicado à comparação entre Alexandre Magno e César, livro composto ali na transição do século I para o século II depois de Cristo, e um livro de um biógrafo posterior, já do século III, que é o Caio Suetônio Tranquilo, que eu acho que é a biografia antiga mais famosa, eu acho que ela é mais famosa até mesmo do que as do Plutarco, eu acho que na nossa cultura, né? Não que sejam mais importantes, mais conhecidas nesse sentido, a vida dos 12 Césares. Falando um pouquinho ali sobre a obra do Plutarco, né? O imperador macedônico Alexandre, o Grande, e o maior imperador romano, nesse caso aí, né? Colocando já César como eu fui botar a tradução, mas era imperator romano, né? O grande general romano, não imperador. Saiu tosco aí, desculpe. Mas Júlio César formam um desses pares. Plutarco revive-os através da recuperação de episódios de suas vidas pública e privada, de suas atuações como militares e estadistas, de suas relações pessoais. Essas biografias compõem algumas das principais fontes de estudo sobre as personalidades da antiguidade. E a vida dos 12 Césares é um tratado, é uma coleção de biografia que vai de Júlio César, que é o nosso ditador, o nosso imperator, como no sentido de general romano, e depois vai para os príncipes, né, os imperadores, 11 imperadores romanos até a morte de Domiciano. A obra é responsável, em parte, pela imagem de decadência moral e política da sociedade romana e dos seus líderes, que dominou o pensamento histórico até a época recente. Elas são organizadas por tópicos, é bem interessante isso. O Suetônio ele não faz biografias cronológicas, ele divide as vidas por tópicos, por etapas, como carreira antes da ascensão ao trono, ações públicas, vida privada, aparência, personalidade e morte. O propósito do autor era retratar o caráter humano dos imperadores, a fim de ressaltar ainda mais o quadro de violência e luxúria descrita na obra. E aqui então eu trago 2 trechos novamente para a gente dar uma olhadinha. Eu acho interessante, né, que as biografias antigas elas são muito responsáveis pela imagem que a gente tem moderna desses personagens antigos. Por uma confusão muito simples, eu acho. Que a modernidade, quando ela foi ler a biografia antiga, ela foi ler a biografia antiga nos moldes que nós compreendemos como modernos, uma biografia, como algo que necessariamente retrata acontecimentos da vida daquelas pessoas. E no mundo antigo, muitas vezes, a verdade era um pouco relativa. Porque a ideia não era simplesmente você relatar aquilo que aconteceu numa biografia, mas você criar um exemplo de um caráter, ou um caráter muito bom,
ou um caráter muito ruim. Uma pessoa extremamente virtuosa ou uma pessoa extremamente ruim. Então, muitas vezes, os biógrafos, eles colocavam historietas que não aconteceram, eles inventavam diálogos que poderiam ter acontecido, mas a gente nunca sabe se eles de fato aconteceram. Um exemplo, né, que eu estava lendo esses dias a biografia do Nero, tem uma passagem que o Suetônio, no nascimento de Nero, ele coloca que o pai de Nero disse que nada que viesse dele, o pai, né, e da mãe, poderia ser bom para o Estado. Essa é uma afirmação, um diálogo que vai aparecer a primeira vez em Suetônio, 300 anos praticamente depois da morte de Nero. Em nenhuma outra fonte essa afirmação ela aparece. É muito provável que Suetônio não tem nenhuma fonte, não tinha nenhuma certeza, não tinha como ele provar que aquele diálogo existiu. Mas ele coloca aquele diálogo justamente porque ele está descrevendo um imperador que é muito ruim. É o filho da puta do Nero, que a antiguidade odeia Nero. Nero até o fogo em Roma. Nero transou com a mãe. Então, espera-se que esse cara seja ruim. Então, o nosso biógrafo, desde o início, ele vai descrever e vai inventar histórias para criar aquele caráter. E o César, ele passa por isso também. No Plutarco, no 11, ele vai dizer o seguinte: outra vez, semelhantemente na Espanha, pôs-se a ler alguns fatos da vida de Alexandre. Ficou depois muito apreensivo e depois começou a chorar. Vendo, seus amigos muito se admiraram e perguntaram-lhe o motivo. Ele respondeu: não vos parece bastante para eu sentir que o rei Alexandre, na idade em que estou agora, já tinha conquistado tantos povos e países, e eu nada fiz até agora digno de memória? Então, aquela coisa para descrever um jovem ambicioso, um jovem que queria ser um Alexandre. Olha, é uma história inventada para você enaltecer um caráter. Então, você está apresentando esse caráter de César. O Suetônio, o primeiro dos romanos que, atravessando o Reno por uma ponte, atacou as tribos germânicas que habitavam o país além desse rio, a quem ele derrotou em várias ocasiões. Ele também invadiu os britânicos, um povo antes desconhecido, saindo-se vitorioso, exigindo deles dinheiro e reféns. Em meio a uma série de sucessos, experimentou apenas 3 vezes o sinal do desastre. Uma vez na Bretanha, quando sua frota estava quase toda destruída por uma tempestade, na Gália, na Gergóvia, onde perdeu uma das suas legiões por derrota, e no território dos germanos, quando seus tenentes Titúrio e Aurculeio foram pegos em uma emboscada. Então, uma outra característica da biografia é justamente enxutar as coisas. Você não pega... ele certamente consultou as guerras gálicas, ele certamente consultou outras obras, como as guerras civis. Só que nas guerras gálicas vocês viram ali, não é todo momento que César está certo que ele vai ganhar. César muitas vezes ele desconfia até mesmo se ele vai ganhar, se ele vai sobreviver, né? E aí muitas vezes ele mostra admiração pelos seus adversários, pela força dos seus adversários. Mas na biografia isso tudo enxutado mostra pontuado o que aconteceu. Então faz muito esse sinal. É alguém destinado e alguém que fez isso muito pontual, muito certo. César ele não tem quase que nenhum retoque nessa carreira militar. Outras fontes que nós temos dizem respeito à cultura material. Tem bastante coisa. Mas aqui eu vou me prender um pouco e apenas na numismática. As moedas do período de César, elas são muito legais, além de importantes para o estudo, mas eu acho elas têm uma iconografia muito boa e elas apresentam bastante a imagem que César construiu sobre si, a sua fama, a partir da cunhagem de moedas. Adentrando essa fama de César, então, pegando ali alguém ávido por ser um bom general, por ser um novo Alexandre, alguém que detona os inimigos ali, um atrás do outro, rapidinho, o cara vai para a Espanha, o cara vai para Gália, o cara vai para a Germânia, o cara vai para a Bretanha, e só 3 vezes. Então, assim, além disso tudo, César circulava imagens dele nesse sentido. Aqui a gente só tem a cunhagem do César ali,
escrito, mas na frente da moeda, no obverso da moeda, nós temos a deusa Vênus, e no reverso da moeda nós temos uma cena muito famosa na literatura romana, muito importante para Roma, que é justamente o Enéas carregando o pai dele, o Anquises, fugindo de Troia em chamas. Para quem não sabe, isso está na Eneida de Virgílio como a origem dos romanos. É Enéas fugindo de Troia, carregando o pai dele, carregando as penates, que vai atravessar o mar e vai chegar ali na região de Lavínio e assim por diante. Né? Então, e o Enéas, que está ali com o pai dele, o Anquises, ele é filho do Anquises com a deusa Vênus, a Afrodite. Então, o Roma foi fundada então, por os descendentes desse filho de Vênus. O César, então, ele está se colocando, isso ele também se colocava nos seus discursos, como um descendente dessa família. Ele é da linhagem dos fundadores de Roma. Ele é descendente de Vênus. E eu estava falando ali da Eneida, né, do Virgílio. O Virgílio justamente vai escrever a Eneida no governo do sobrinho, que vai se tornar o filho adotivo de César, que é o Otaviano, ou o Augusto, que vai se colocar como um dos descendentes dessa gens. Né? Então, essa moeda ela é importante, porque não é só a propaganda pessoal de César como um político, mas é ligando César às fundações de Roma, a origens lendárias e até mesmo aos deuses. Outra fonte que a gente tem, que é muito legal de moeda, é justamente a moeda de César como ditador perpétuo, né, que é um caso até raro na República Romana. Tivemos ditadores que governaram muito tempo, como o caso do Sula, e aí a gente tem o César, né, que ele é eleito ditador, depois ditador perpétuo para sempre, etc. Mas o mais interessante dessa moeda é que, para além de todos os símbolos de Estado, ali como os faces, nós temos duas mãos se apertando. É um acordo, essa é a questão importante. É um acordo para salvaguardar a República, com todos os símbolos abençoando esse acordo de que César ele está aceitando ser um ditador para justamente arrumar o Estado, depois das guerras civis contra Pompeu, os filhos de Pompeu e assim por diante. Uma outra fonte legal do período, eu acho que essa é a moeda mais conhecida, tem essa em ouro também, no áureo, que é do Brutus. Não é o César, né, é o Brutus que está na moeda, e a parte de trás é justamente o Idos de Março. Nós temos o Pileus, que é esse chapeuzinho que está ali, que é um chapeuzinho que era dado aos libertos no momento que eles adquiriam a liberdade. Então, significa a liberdade foi dada a partir de punhaladas, né, que fala aí, faz referência ao assassinato de César. Isso é um jogo interessante, né? César como um ditador consensual, querendo dizer, olha, é um consenso, eu não estou tomando poder, vocês que estão querendo que eu seja o ditador. E o Brutus, o Cássio, assassinando César justamente porque ele queria se tornar rei, ele queria escravizar o povo romano. Então aí entra uma outra questão dessa comunicação que eu venho atentando. Numa guerra, nas disputas políticas, os grupos políticos, e Cícero reconhece isso na República, eles desenham a fama dessas personalidades. E desenham a fama buscando justamente convencer as pessoas. César, com a sua fama, tentando construir a sua fama de apaziguador, e os inimigos de César tentando construir a imagem de César como um tirano, alguém que queria se tornar rei. Vou falar um pouco da biografia de César, então, que eu vou trazer alguns momentos da vida dele que eu extraí das fontes. Vocês vão ver que eu nem vou citar historiografia aí, não. A ideia é também não ficar falando de como as pessoas interpretam César, mas ver como é que esse César aparece nas fontes antigas. A primeira menção que a gente tem dele, né, é referente ao ano 74. Lembremos-nos que ele nasceu no ano 100.
Ela relata o sequestro do jovem romano por piratas cilícios e sua retenção em uma ilha por cerca de 30 dias. De acordo com Plutarco, apesar de tais corsários serem os maiores assassinos do mundo, não conseguiram amedrontar César. E logo após o pagamento do resgate, ele reuniu alguns homens e voltou à ilha para capturar os corsários e levá-los a Pérgamo. Lá mandou enforcar e crucificar a todos. Então olha só, o primeiro relato que aparece na biografia de César. O cara é bravo, o cara é bruto. Como eu disse, a biografia ela quer construir um caráter, né? Ela não quer retratar o que de fato aconteceu. Continuando ali, né? No ano 67, com 33 anos de idade, fez uso público de sua eloquência, depois de tanto estudar a retórica. Na ocasião, proferiu um elogio fúnebre em homenagem à sua mulher, Cornélia, e à sua tia, Júlia, a antiga esposa do general Mário. Essa exposição de dever familiar fez com que o povo venerasse ainda mais e o visse como bondoso e cordial, principalmente porque a camada popular romana, da plebe, era muito afeita e gostava muito da memória do Mário, o tio de César. Para quem não se lembra, o Mário ele foi um general romano também envolvido em guerras civis, né, no caso contra a Sula, mas ele foi responsável por algumas reformas no campo militar e político que são populares, por assim dizer. Elas visam agradar e corrigir algumas injustiças sociais. Como, por exemplo, o recrutamento. Ele resolve o recrutamento do exército, ele resolve até mesmo o que esses soldados iam ganhar após servirem nos exércitos, como, por exemplo, terras. Ele dá um soldo para esses caras lutarem na guerra. Ele é um dos caras que vai defender distribuição de trigo e assim por diante. Que ideia não é muito falar de Mário. Mas o César, ao se associar a Mário, ele tinha ali uma missão muito clara. Eu sou não só da família, mas quase que como um continuador dessa política do meu tio. Essa exposição de dever... Então, assim, é válido mencionar que César, ao falar sobre a sua tia, ressaltou uma ascendência real e divina, afirmando que a sua família era descendente por parte da sua mãe de reis e por parte do seu pai possuía parentesco com os deuses imortais. Quanto aos Marci Redes, a família da sua mãe, retornava até Ancus Márcios, né, que é um rei lendário lá de Roma, e os Júli retornavam ali a Vênus. Quando a gente vai para a árvore genealógica de César, a gente vê alguns personagens importantes que estão sendo mencionados ali. A gente tem o Júlio César, sobrinho ali do Mário, vocês estão vendo o Mário ali com Júlia. De Mário, depois a gente vai ter famosa também a Átia, que é a mãe do Otaviano César. Mas aqui, só estendendo um pouquinho para a gente pegar, o que ele está querendo dizer novamente é que essa pequena linhagem familiar ela está ligada a uma linhagem muito maior, que vai lá de Enéas, com Lavínia, passando por Alba Longa, passando por Rômulo e Remo, e chegando aí até os dias de Mário e também de Júlio César. Ao mesmo tempo, o que ele fez? Além de ficar sempre dizendo, olha, eu sou continuador dessa política do meu tio, mas também eu sou continuador dessa família destinada a fundar e a governar Roma. Ele mandou fazer secretamente estátuas de Mário, junto aos seus triunfos e troféu de suas vitórias, as quais ordenou colocar durante a noite no Capitólio. No dia seguinte pela manhã, quando viram brilhar as estátuas douradas, muito bem feitas e trabalhadas com as inscrições das vitórias de Mário sobre os símbrios, todos se admiravam da ousadia daquele que lá as havia feito colocar, pois muito bem se sabia o culpado. Espalhou-se imediatamente a notícia, aos boatos, por toda a cidade, grande multidão correu para vê-los. Era quase como se Mário estivesse voltando, e voltando aí na figura de César. Depois desse jogo hábil, de levantar a sua ascendência e se ligar diretamente ao tio, César conseguiu o favor popular e consolidou a sua carreira de político.
Ele foi eleito questor e depois, 2 anos depois, ele foi não só candidato, mas eleito a Pontifex Maximus, que está aí uma moeda dele com o véu do pontífice. O processo eleitoral foi bastante conturbado devido às inúmeras acusações de suborno contra os candidatos envolvidos. Ainda assim, César venceu, derrotando adversários superiores em honra e idade. Nesse mesmo ano, teve que lidar com a circulação de boatos sobre o adultério de sua mulher com Cláudio, cujo resultado gerou o divórcio, pois César queria preservar a sua imagem. No ano de 62, ele vai presenciar a conspiração de Catilina, que foi um senador que perdeu pela segunda vez a disputa ao consulado, tentou dar um golpe no Estado romano, e reunindo um exército ali marchando para a cidade. A conjuração foi utilizada por um inimigo de César, o Vétio, para incriminá-lo. Ele escreveu uma carta de próprio punho falsificando a letra do general a fim de associá-lo a Catilina e afrouxar seu interesse na tomada da capital. Ao formalizar a acusação diante da população, Vétio foi insultado e massacrado por todos os que estavam na frente do rostra. Esse ponto é muito importante. César, ao se ligar a Mário, ele ficou como um dos grandes favoritos da plebe urbana. E é justamente essa plebe urbana que não aceita nem a acusação contra ele, que vai lá e acaba pegando o acusador e matando ele ali no rostra, discursando. Em 62 ele começa a sua carreira fora da cidade de Roma, ele vai ser governador da Espanha ulterior. Antes de partir, ele tem que devolver a todos os seus credores o dinheiro emprestado para suas campanhas políticas e espetáculos públicos. Acertada a questão, dirigiu-se à província e realizou uma boa administração, resolvendo os problemas dos juros que afligiam os habitantes. Em razão do sucesso, acumulou riquezas e ganhou o título de imperator. Ao retornar a Roma em 60, decidiu se candidatar-se ao consulado. Com a vitória, defendeu medidas populares que acentuaram seu renome. Sua atuação energética, todavia, rendeu-lhe a fama de que governava sozinho, fingindo esquecer seu colega de magistratura. Como se a Roma só tivesse um cônsul governando. Então, a gente chega no período das guerras civis, as guerras gálicas, entre os anos 59 e 50, quando ele vai afirmar uma aliança com Crasso e Pompeu, que a gente conhece erroneamente como primeiro triunvirato. Não foi um acordo formal, muito diferente do que acontece com Augusto, Marco Antônio depois. Então não foi um acordo formal, foi muito mais um acordo ali entre políticos, um acordo impessoal, que assegurou a ele os poderes proconsulares sobre 3 províncias: o Ilírico, a Gália Cisalpina e a Gália Transalpina. E aqui a gente tem um mapinha para a gente ver justamente onde César travou as suas batalhas. A gente tem acima da linha vermelha ali, a linha verde, César pegando o território onde é da França, chegando ali ao território mais a oeste da Alemanha e um pouquinho ali em 54 no sul da atual Inglaterra. O Appiano ele vai dizer o seguinte: durante os 10 anos de sua campanha, combateu contra mais de 4 milhões de homens selvagens, considerando o total, e destes 1 milhão foram feitos prisioneiros e muitos outros mortos em combate. Ele submeteu 400 tribos e mais de 800 cidades. E consoante a isso, o Suetônio diz que ao longo dessas campanhas ele reuniu 400 milhões de sestércios, presenteando seus soldados e comprando o apoio político que precisava na capital. Então César adquire com essas campanhas muita fama e muito dinheiro, que é o que vai levar aí ao fim da aliança entre Pompeu, César e Crasso. Haja vista que não só tem a morte da filha do Júlio com Pompeu, que é algo que vai ser decisivo,
Mas justamente o que vai ocorrer aí é que nós temos dois homens muito fortes, muito importantes, que vão passar a disputar entre si a supremacia dessa república. Tanto que o Cícero ele vai descrever esse período como um período de dois caras buscando a monarquia. Os caras buscavam fazer-se reis. E o Cícero já via que nesse período, por exemplo, a república já tinha morrido. Aquilo que existia ali era tudo menos uma república. Então, entre os anos 54 e 53, a aliança começou a ruir, a priori porque a Júlia faleceu enquanto dava à luz, e a posteriori por causa da morte de Crasso e da derrota das suas 7 legiões na Batalha de Carras, acontecimentos que suscitaram a necessidade de um novo arranjo entre os dois restantes. Mas em virtude das novas alianças firmadas com Optimates por Pompeu, pouco a pouco começaram a se distanciar. Tanto que daí no ano 55, o Pompeu Magno, ele vai realizar 2 manobras para fortalecer o seu poder e enfraquecer César. Ele vai tornar-se cônsul sine collega, que é cônsul único. É um caso raro até na República, que é o fato de não existir 2 cônsules, como era a tradição, sobre a justificativa da violência praticada pelos partidos na capital. E tentou retirar 2 legiões de César da Gália para direcioná-las ao Oriente, o que acabou não dando certo. Nesse mesmo ano, pretendeu ainda associar a sua imagem à do herói grego Hércules, patrocinando a cunhagem de uma moeda que aludia às suas próprias vitórias. É justamente essa moeda aqui. Então Pompeu, ele começa também a entrar nessa disputa contra César imageticamente. Então ele começa a colocar, olha lá, César subjugou 400 tribos, diversas cidades, César tem muito dinheiro, mas eu também. Eu não só tenho muito dinheiro, tenho muito poder, tenho muita influência, como eu tenho muitas vitórias, que estão expostas no reverso da moeda, que a gente vê ali as coroas de flores simbolizando as grandes vitórias de Pompeu, como se ele fosse um Hércules. César, descendente de Vênus, e Pompeu, um novo Hércules. Começa então a Guerra Civil, ali no finalzinho do ano 50, quando Pompeu ele consegue a aprovação de 2 leis na tentativa de prejudicar o seu oponente. A primeira proibia as candidaturas em absente. César estava na Gália e ele não queria perder, por assim dizer, a imunidade, que se ele voltasse a Roma sem exercer nenhuma magistratura, ele iria ser julgado, condenado e morto pelos seus inimigos políticos. Então ele tenta se candidatar estando longe de Roma. Pompeu consegue barrar isso. E a segunda proibia de um cônsul de assumir o governo de uma província romana sem respeitar o interstício de 5 anos. Aí César tinha acabado de deixar ali, por assim, acabou o mandato dele da Gália. Então César não ia conseguir nem se candidatar fora de Roma, e ele teria que, por lei, esperar 5 anos para ele deter o império novamente. Então foi uma jogada ali para prejudicar o César. Daí então começa a Guerra Civil. Ela começa ali com aquela linha verdinha, César saindo da Gália e indo até Roma. Pompeu foge de Roma, vai para Brundísio e fica na Grécia. Nesse meio tempo, César vai para Marsella. A gente já leu um pouquinho ali sobre o Círculo de Marsella. Ele derrota os marcelenses, ele vai para a Espanha, ele derrota os espanhóis. Aí ele vai, nesse meio tempo está tendo uma batalha ali no norte da África, que o comandante dele perde, mas ele, mesmo com a derrota na África, ele vai para a Grécia, e lá na Grécia ele consegue derrotar Pompeu. Eu vou falar da Guerra Civil daqui a pouco, mas passando para o final da vida dele, só para a gente completar a biografia, o César derrota então o Pompeu, ele trava mais algumas batalhas nas guerras alexandrinas, africanas, que a gente
a gente viu nos livros, e ele retorna a Roma, torna-se ditador, depois ditador perpétuo, e os seus inimigos então começam uma campanha de difamação dele a partir de fake news, boato, né, que eu acho que é o que a gente pode até fazer a relação com o mundo moderno, dizendo que ele queria tornar-se rei. E a imagem dos reis era abominável aos romanos desde ali do último rei, o Tarquínio o Soberbo. Então, os seus inimigos fazendo isso chamou também a atenção aí do Plutarco, que ele vai descrever. Um ódio mais patente, ainda mais mortal, foi o desejo de se fazer nomear rei, o qual deu o primeiro motivo de lhe querer mal o povo. Todavia, os que lhe queriam proporcionar essa honra semearam o boato entre o povo de que estava escrito nos livros proféticos da Sibila que os romanos venceriam o poder dos partas quando lhes fizessem guerra sob o comando de um rei. Do contrário, nunca conseguiriam, e o César estava pronto para ir para uma batalha contra os partas. Tendo-lhes sido decretadas no Senado certas honras que superavam a dignidade humana, os cônsules e os pretores, seguidos por toda a Assembleia dos Senadores, foram ter com ele no fórum, onde ele estava nos rostra, para avisar e comunicar o que na sua ausência havia sido decretado em sua honra. Ele, porém, respondeu-lhes que as suas honras precisavam ser diminuídas, e não acrescidas ainda mais. Esse ato não somente desgostou o Senado, mas foi também julgado de mau gosto pelo povo, que pensava que a dignidade das coisas públicas eram desprezadas e depreciadas por ele. E todos os que ali estavam retiraram-se de cabeça baixa, taciturnos e tristes, a tal ponto que ele mesmo percebeu e também dirigiu-se imediatamente para sua casa, onde, retirando a túnica de volta do pescoço, disse bem alto a seus amigos que estava pronto a apresentar a sua garganta a quem quisesse cortá-la. E foi justamente o que aconteceu. Os seus inimigos políticos, convencidos da ideia que ele queria se tornar rei, mataram o César no Senado. Bem, aqui para a gente terminar, eu vou falar um pouco mais especificamente da Guerra Civil, e aqui para dar uma noção do que eu pesquisei, falando especificamente do avanço de César à Itália, né? Lembrando ali, César estava na Gália, Pompeu maquinando em Roma leis que pudessem prejudicá-lo. César, então, ele sai da Gália e entra pelo norte da Itália, né? Ali quase no nortezinho da Itália a gente tem a grande cena da passagem do Rubicão, né? Então ali começa a Guerra Civil. E é interessante que o Lucano, na Farsália, ele ali no canto 1, ele vai iniciar a Guerra Civil justamente mostrando as famas, né, ou as famas de César e Pompeu. Na minha hipótese, na minha proposta, era justamente o que eu queria ver e conseguir. O que pode interferir numa guerra? A fama, o boato, aquilo que é dito a respeito de uma grande personalidade que está ali lutando. O Pompeu tinha a seguinte fama, olha lá. Não como iguais bateram-se. Um deles, o Pompeu, vergado na senectude, velhinho, calmo e acostumado à toga, virou um politicão. Na paz das armas esqueceu. Secado de fama, muito concede à plebe, o seu motor é a voz do povo, e só lhe alegra o aplauso em seu teatro. Então ele está descrevendo o Pompeu como aquele cara que já fez toda a carreira, tá velho, tá aposentado, chefe de partido, gosta só de ir no teatro, etc. E olha o César. Quanto a César, não só o nome havia, e a fama de estratego, mas a bravura inquieta e o único pudor, o de vencer a luta, indômito e ferrenho, onde a ira ou fé o instar se atira, nunca poupa o temerário ferro. Persegue o seu sucesso e dos deuses o apoio, dirimindo que do alto poder lhe apartasse, feliz em percorrer caminhos arruinando. Então César é um furacão. Onde ele passa, ele regaça. Pompeu já foi bom, agora está velhinho. E o que essas famas vão fazer? Plutarco ele vai dizer, olha lá, logo que se divulgou a notícia da tomada de Arimínio, que é a primeira cidade que César chega com 100 homens, ele tinha 100 homens, e essa fama
que as pessoas falavam dele. Como se a guerra tivesse sido declarada por mar e por terra, as fronteiras tivessem sido violadas, bem como todas as leis romanas e os limites do seu governo, completamente arruinados. Dizer-se-ia que as cidades inteiras, erguendo-se de seus lugares, fugiram uma após as outras, de terror, por toda a Itália. Não os homens e as mulheres como outrora, de maneira que a cidade de Roma ficou imediatamente cheia, como inundada por uma torrente de povos vizinhos, que a ela se lançaram de todos os lados, sem que o magistrado algum pudesse governá-la com a sua autoridade, não pela razão conter uma tão violenta tempestade e tormenta, e bem pouco faltou para que ela não fosse totalmente destruída, porque não havia um lugar sequer onde não surgisse dissensões, rebeliões violentas e perigosas. Então, quando César chega na primeira cidade, domina a primeira cidade, as pessoas que fugiram da primeira cidade foram para outras cidades. O pânico foi tomando conta das cidades da Itália. Os caras foram fugindo. Lembra lá que o César notou que os gauleses faziam isso? No mundo antigo, os romanos também faziam isso. A comunicação era a cavalo, era aos berros, indo aos campos. Então, é uma enxurrada de notícias que vão trazendo essa fama de César e as pessoas fugindo, indo para Roma, para se proteger em Roma. E chega em Roma, um monte de gente chegando, um monte de gente com medo, ninguém conseguindo governar a cidade. O Cícero lá escreve uma carta. O que está acontecendo? Estou no escuro. As pessoas dizem, Singula é nossa, Ancona está perdida, Labieno desertou a César. Nós estamos falando de um oficial romano ou de Aníbal? Louco e miserável, nunca mesmo viu a sombra de bem. Então o Cícero está lá morrendo de medo, cagando de medo, porque está vindo um cara que as pessoas estão dizendo dele como se ele fosse Aníbal vindo pelos Alpes. Está todo mundo com medo de César. Aí o que o Pompeu ele faz? Ele acredita nisso tudo, ele não apura as notícias, ele foge de Roma. Lembrando, César estava com 100 homens. Ele foge, vai para Brundísio e vai para a Grécia. Ele achou melhor ir lá, reunir seus exércitos, se acomodar, é um bom virginiano, né? Foi se organizar, enquanto César estava lá dominando a Itália. Aí o que o Pompeu, o Cícero ele vai reconhecer depois? Você já viu alguém mais tolo do que que nem o Pompeu, agitando toda essa lama com sua inútil ineficiência? Por outro lado, você já leu ou ouviu mais sobre alguém mais vigoroso em ação do que o nosso César? Ou mais moderado na vitória também? Então ele já está dizendo, olha lá, o Pompeu é inútil, esse merda fugiu. Mas olha o César, ele é vigoroso e ele também é clemente. Vigoroso e clemente, isso numa fama é sensacional. Se a gente enfrentar esse cara, eu vou morrer. Se eu enfrentei esse cara, mas se eu me entregar, ele vai me poupar. Então faz com que as cidades se entreguem a ele. A conquista foi se tornando cada vez mais fácil. Aí ele vai, quando chega a Roma, a notícia desses fatos é que é o César avançando, alastra-se um tal pânico que, tendo ido o cônsul Lentulo abrir o erário para, de acordo com as suas determinações do Senatus Consulto, retirar os fundos destinados a Pompeu, mal abriu ele o erário mais recôndito, pôs-se a fugir. Divulgaram-se falsos boatos de que César estava para chegar a qualquer momento e que sua cavalaria já fazia presente. As pessoas gritavam lá, César está chegando. Os aristocratas vão fugir. Eles não conseguiram nem pegar direito o dinheiro de Roma. Nesse momento é interessante, né, que o Lucano ele volta à fama de César na Itália. E olha como é que a fama dele estava em todas as cidades. César, fanático por guerras, não vê desgraça em rotas sem sangue trilhadas e sem pisar. O espere o chão livre de inimigos não se alegra. Cruzar campos vazios, nem marchar sem prédios e mais prédios. Melhor que um colono ceder-lhe a lava, embele, obtê-la a ferro e fogo. Ser só um cidadão e andar na lei o estorva. Aí ele prossegue. Essa fama de César, que ele chama de enganadora, isso é o mais interessante. O Lucano está escrevendo bem depois dessa vitória. Então ele percebe o quanto que isso foi muito... A vitória de César, nesse momento, principalmente, foi muito mais do pânico, dos boatos, das notícias falsas que estavam circulando na Itália e em Roma, do que de fato a presença militar dele, ou até mesmo o gênio militar dele. Ele coloca assim o seguinte, olha, a fama enganadora e medo verdadeiro se tornou, aterrando o povo, e o mal futuro adiantou.
e a guerra vindoura correu no boca a boca que distorce, aumenta, inventa. Contam que onde Mevânia se estende em tauríferas campinas, pelotões intrépidos pelejam, e que onde o Nades água no Tibre, desanda de César fero a bárbara cavalaria. Das águias e demais brasões a frente avança, com não parca o esquadrão em quartéis numerosos. Nem não é o conhecido general que vem, maior na mente, mais brutal e sanguinário do que as hostis nações que ele venceu, parece. Os que entre o reino e o Elba habitam, removidos dos árticos rincões, despatriados, seguem-no, horda que tinha ordens de rapinar Roma à vista de todos os romanos. Nisso o medo de uns a fama aumenta, e ao mesmo sem ver malfeitores, o inventado se teme, e não somente o vulgo se abala ao vão temor, mas a cúria os conscritos, aos pátrios lares deixam, e da guerra os vis decretos um senado em fuga envia os cônsules. Então uma das coisas que foi acrescentada ainda à fama dele era que as tropas dele estavam tanto tempo fora que os caras já eram bárbaros. E tinham bárbaros, inclusive, lutando junto com César. Então não eram romanos que viriam para Roma, eram pessoas que viriam para massacrar, matar os romanos. Todas essas notícias, toda essa fama de César, enfim, ela vai circular nesse Mediterrâneo como um todo. E isso, para mim, vai determinar o resultado da guerra. Uma passagem que ilustra bastante isso está nas Guerras Civis, livro 2, que ele vai dizer o seguinte: com efeito, todos os municípios, um após o outro, imitaram a vós e a vossa conduta. E não é sem motivo que César vos aprecia com simpatia, e os inimigos com tanta severidade. Realmente Pompeu, sem ter sido batido em batalha alguma, deixou a Itália. Não ouviste os boatos das façanhas de César na Espanha? 2 exércitos postos em fuga, a vitória sobre 2 generais, a conquista de 2 províncias, e isso obra de 40 dias, a partir do momento em que César se apresentou à vista dos seus adversários? E vós, que seguisse César quando a vitória era incerta, ireis agora que a sorte da guerra está decidida, seguir o vencido? Claro que não. As pessoas decidiram seguir a César. Pompeu se viu cada vez mais isolado, sem conseguir alimento, sem conseguir descanso para as suas tropas, até que ele teve que fugir e foi derrotado justamente num local que ele tinha aliados. Ele achava que Ptolomeu iria ser favorável a ele justamente pela amizade que César teve com o pai do Ptolomeu. Só que o Ptolomeu não era tonto. A fama de César era tão grande que ele decidiu matar o Pompeu e ser favorável aí à causa de César. E aqui eu termino, gente. Eu tentei não passar muito mais do que 1 hora. Eu consegui fazer em 1h10. Mas eu acho que deu para mostrar um pouquinho para vocês, não só do meu trabalho, mas discutir um pouquinho aí a vida de César. Para quem quiser saber mais aí sobre o meu trabalho, o trabalho do meu grupo de pesquisa, a gente tem ali o perfil no Facebook, no Instagram. No Instagram a gente mexe bastante com memes sobre antiguidade. Temos um canal do YouTube com muitos vídeos já, uma rádio, e aí tem o meu e-mail para quem quiser também entrar em contato. Então muito obrigado, gente, pela oportunidade aí, vamos conversar. Muito obrigado, professor Igor. Agradecer aqui em nome de todo mundo. Pessoal, podem ir fazendo perguntas também. Acho que o pessoal deve estar querendo perguntar alguma coisa. Podem ficar à vontade. O Iago mandou aqui no chat falando muito bom. Boa tarde, professor Igor. Como eu falei no chat, muito boa sua aula. Acho que vai ser lembrada assim, no Hall da Fama do Projeto Mesa, junto com outras aulas que nós já tivemos, que foram muito boas também. Eu tenho uma pergunta que, um pouco relacionada à sua tese. Você acha que esse modelo, não sei se dá para chamar de modelo, mas essa forma como se deu a vitória de César, que se propõe que tenha sido através dos boatos, né, acerca dele e acerca dos seus feitos, você acha que isso é um caso sui generis, é uma coisa do César, ou você diria que dá para transportar isso, dá para ver dessa forma outros conflitos ao longo da história, talvez na própria Roma, ou depois de Roma, ou antes também, não sei.
Iago, muito boa pergunta. E ela, assim, eu acho ela boa porque foi justamente essa reflexão que me levou a pensar nos boatos em César e Pompeu. E por quê? Porque eu estava pensando assim, o que eu vou estudar no meu doutorado? E eu queria pesquisar logística militar. Como é que em guerra civil? Como é que os caras conseguem alimentos numa guerra civil? Essa era a minha preocupação. Só que eu não achava, de fato, subsídio para responder isso. Era uma pergunta que eu não tinha tantas fontes para trabalhar. E eu ficava assim, o que eu vou trabalhar? Aí, lendo sobre guerras, de uma maneira geral, eu me deparei com uma literatura sobre o uso de boatos na Segunda Guerra Mundial. E principalmente a parte de propagandas que a gente tem. Inclusive, quem quiser ter acesso a essas propagandas pode escrever para o meu e-mail que eu mando. Eu tenho os cartazes todos que foram feitos tanto na Inglaterra, nos Estados Unidos, alertando para o uso de boatos por parte de Hitler. Que Hitler ele não só buscava interceptar notícias, mas produzir notícias falsas para desestabilizar as nações, criar pânico nessas nações, para ele obter vantagens bélicas. Aí eu pensei assim, eu falei, caramba, será que eu tenho como achar evidências de boatos no mundo antigo? Eu fui ver, tinha. E eu fui ver que de fato eles tinham influência. Eu me dediquei a César e Pompeu, mas eu vi isso daí em Alexandre, eu vi isso daí em outras guerras. A grande questão é que às vezes a gente não vai conseguir estudar essas guerras porque a gente não tem a qualidade de fontes que eu tive para César. Porque César eu tive, por exemplo, os comentários. Eles são extremamente analíticos sobre a guerra. Muitas vezes a gente tem a notícia das guerras, né, como por exemplo Heródoto. Heródoto não lutou as guerras que ele está descrevendo. Né? Ele não é um comandante militar, mas ele vai olhar por fora, vai conversar com as pessoas e vai descrever aquilo. Então muitas vezes a gente não vai ter a qualidade de informação que eu tive. Mas se tiver, dá para fazer isso para vários conflitos. Né? Desde ali de Hitler, que eu mencionei, César e assim por diante. Obrigado. Alguém mais quer perguntar? Senão eu vou fazer também. Pois é, senão eu também vou querer fazer. Pode fazer. Oi, Thiago. Oi, professor. Eu queria justamente aproveitar, né, que você tem esse conhecimento mais especializado sobre as guerras civis para fazer uma pergunta a respeito. Eu queria saber sobre... Porque depois, principalmente, das guerras civis, você vai ter tanto essa figura na propaganda da necessidade, né, do líder forte para evitar o retorno dessas guerras civis. Isso é tão depois utilizado depois. Eu gostaria justamente de saber sobre o impacto que essa guerra civil tinha, da guerra civil cesariana para a população comum de Roma e nas províncias, o quanto o cidadão comum, sei lá, nas outras cidades ao redor iriam sentir essa guerra acontecendo. Os habitantes do Império iriam sentir essa situação e o quão traumático isso poderia ser, ou em outras regiões talvez nem afetasse tanto. Enfim, eu gostaria de saber sobre isso. Ou pelo menos as notícias, né? Que então, e pior que dá pra gente saber justamente pela qualidade das fontes que eu estava descrevendo anteriormente. Para as pessoas que não estavam nas áreas envolvidas pelo conflito, era um foda-se. Na moral, assim, se você tá na África, no norte da África, e o general tá lutando lá na Espanha, você tá acompanhando o que tá acontecendo. Mas essas pessoas não tomavam partido. As províncias estavam acontecendo ali. Próximo à guerra, e eu colocaria assim, num raio principalmente de 50 a 80 quilômetros da onde estão os exércitos, aí a gente tem uma interferência direta na rotina dessas comunidades. E por quê? Porque os exércitos romanos, eles lutavam com soldados especializados em pegar água, em ir atrás de caça, ir atrás de madeira, para construir o acampamento, alimentar a batalha e assim por diante. Esses caras, eles percorriam essas distâncias todos os dias atrás de apoio. E eles iam para as cidades. E eles iam para as cidades e levavam notícias, levavam cartas de César pedindo essas questões. E muitas vezes a gente tem um relato do que acontece nessas cidades. As pessoas, elas se juntavam, elas levavam isso para a assembleia da cidade, liam a carta na assembleia,
Aí alguém chamava a palavra, isso tem no Guerras Gálicas, alguém chamava a palavra e dizia, eu ouvi dizer que César venceu ali, ou eu ouvi dizer que tem tropas vindo, socorro. Então as pessoas deliberavam e elas tomavam decisões. Então no cotidiano das pessoas que estavam próximas à guerra, essa é a primeira questão. As pessoas estão se informando, estão debatendo a guerra e elas sabem que em algum momento elas vão ser requisitadas a participarem da guerra. E aí você já fica sabendo, né? Se você apoia Pompeu, automaticamente você se declara contra César. Se você apoia César, automaticamente você se coloca contra Pompeu. Então é uma decisão muito séria. E você vê que isso é muito tenso dentro das comunidades. E isso é tão tenso, cara, que tem relatos, por exemplo, de comunidades que pegam o comandante militar que está ali dentro e arrancam o cara na porrada da cidade. Que eles ficam assim, ó, o comandante é pompeiano, mas o César está ganhando. Aí o comandante, não, vocês fiquem quietos, a gente não vai apoiar César. A galera pega pau, tira o cara na paulada, tira os soldados do cara na paulada, tem comandante que é jogado de cima do muro. Os caras não vão passar fome, velho, você é que vai embora da cidade. A galera fica revoltada. No cotidiano dos secos, então muda tudo. A gente aí tem relato de fome, relato de doenças, mas tem uns relatos muito interessantes, que eu acho, de mulheres, por exemplo, que escreviam recados, né, que elas já não aguentavam mais a guerra, marido morrendo, filho morrendo, fome, e elas jogavam por cima dos muros recados avisando como é que os soldados poderiam entrar na cidade. Tipo, deixa eu entregar logo o cerco, porque a hora que acabar o cerco, acaba essa guerra. Então, assim, próximo à guerra, o cotidiano é muito interessante. Longe da guerra, as pessoas mais se informavam, que é o caso de Cícero mesmo, né? Ficava mandando carta, o que a gente vai fazer. Muito obrigado, professor. Uma ótima resposta. Muito interessante. Uma outra pergunta que eu queria fazer era, você comentou sobre a Eneida, e justamente na Eneida tem aquele famoso, no Virgílio, né, faz aquele comentário de que ele seria descendente pelo Iulo, que a família Iulia seria... Já existia, essa é a minha questão, já existia na época de César, claramente desenhado, como o Virgílio desenha, já isso ainda não, ainda é algo meio turvo, e o Virgílio que vai deixar claro mais ou menos qual é a linha para ele ser divino, para ele ter essa descendência, essa ascendência divina. E eu queria perguntar sobre, talvez, sobre esse processo posterior de divinização quase que o César tem, porque em outros textos romanos, assim, no Apuleio, no Anfiodo, o César parece quase uma figura divina mesmo, assim, e por isso eu queria questionar um pouco a respeito disso e como essa propaganda e informação, esse processo vai ter auxiliado, enfim, nessa caminhada. Então, é difícil precisar essas coisas, é bem difícil, porque as lendas de Roma, elas dizem respeito, elas começam a ser compostas no século III, e elas dizem respeito ao século VIII. Então, assim, quando os primeiros poetas romanos estão juntando ali as coisas, aquilo já tem 300, 400 anos atrás. Mas, assim, essa ideia de que Roma veio ali dos troianos, isso já existia certamente ali no século I. A grande questão é o que foi invenção do século I, porque a maior parte então das lendas que a gente tem de Roma são desse século I, que é o caso do Virgílio, que a gente está comentando, e também Tito Livio, né, que é o grande historiador da Roma desde os seus primórdios, ele está ali no século I. Né? Então, assim, o que estabelecer quando que essa coisa começa a ser ligado é meio difícil. Mas é muito fácil entender o porquê que César, que veio de uma família que já não encontrava o resplendor de antigamente, a família dele estava em decadência, ele faz questão de ligar a sua genealogia a essa cronologia lendária de Roma. Ele precisa voltar à estirpe. Né? Então nada mais natural de que como uma campanha política ele fazer isso. Só que eu não vejo isso em César tão importante como eu vejo em Augusto. Augusto, essa ligação já virou um programa de Estado, mesmo. Né? Você vê no Arapax, lá está claramente a fundação de Roma junto com o Augusto. Você vai pegar na Eneida, a fundação de Roma está ali junto com o Augusto. Você vai pegar o
O túmulo do Augusto é um túmulo imitando um túmulo etrusco. O cara tá lá na fundação de Roma ainda, então ele a todo momento ele tá ligado a isso. Então eu acho que assim, com o Augusto, isso de fato adquire realmente esse formato, né? Faz parte da família destinada a governar. No caso de César eu vejo muito mais como alguém tentando se ligar, né, para de fato ganhar algum tipo de grandiosidade num governo em que ainda é uma república. No caso do Augusto, ele tá fundando uma nova realidade e ele sabia disso. Embora ele mentisse, ele sabia disso. Então, quando a gente pega essa literatura imperial, é uma literatura que ela vai descrever César dentro de uma aura, né, dentro de uma divindade que ele, quando ele tentou ter isso em vida, ele não conseguiu. Mataram ele. Então, assim, é uma mistura de temporalidades que a gente vê nesse quesito. Então, agora, separar, de fato, eu acho complicado. Mas esse negócio de que o César como um deus, é porque o Augusto ganhou e fundou o Principado. Porque se se o Marco Antônio tivesse ganho a guerra em Ácio, por exemplo, César não ia ter essa ascendência divina, essa ligação, porque era uma outra coisa que ia surgir a partir dali. Como Otaviano ganhou, ele vai louvar o tio dele, o fundador dessa gens destinada, etc. Então é uma mistura mesmo, eu vejo assim. Muito obrigado. Eu queria fazer uma pergunta também. Nesse contexto de... antes de chegar perguntando um pouco disso e falando com o pessoal um pouco sobre isso, o momento que antecede o César, os 20 anos, ou diferente se quiser colocar que até os 40 anos que César, são um momento de muita instabilidade institucional, de muita mudança, de muita polarização, até em certo sentido. E efetivamente culmina na queda da República. E eu queria te perguntar mais ou menos o que você acha, tipo, qual foi a razão dessa estabilidade e se você acha que essa queda poderia... Essa pergunta é difícil, mas se você acha que essa queda poderia ter sido evitada ou não, de alguma forma. Então, eu poderia fazer uma outra palestra acerca dessa pergunta, só... Porque, assim, em primeiro lugar, qual momento da história da humanidade não é de instabilidade política? Qual momento a gente pode dizer que não houve? A monarquia ela é um momento de enormes instabilidades políticas. Patrícios, plebeus, tem reis etruscos, tem um rei etrusco lá, ele é estuprador, inclusive. O início da República é um momento extremamente conturbado dentro da cidade de Roma. É um momento em que tem cônsules que querem derrubar a República Romana e voltar à monarquia. Tem um caso que é o Corolário, se eu não me engano o nome dele. O cara em 508, 507, um ano tinha a República, ele tentou voltar com os reis etruscos, né? Então, assim, se a gente vai para o final se a gente chega para Augusto, é um momento que pode ser, ele foi um bom governante, mas é um momento extremamente conturbado. Ele mata um monte de gente em proscrições para ele conseguir, de fato, ascender o poder. Ele tem que calar muito a oposição, não é um consenso, assim, Augusto lindo. Augusto lindo depois dele matar um monte de gente, que não tem ninguém lá para chamar ele de feio. Mas com Tibério, ali para a transição do governo, você já vê que tem problemas. O Tibério que vai ascender é o último que sobra. A gente chega logo em seguida Calígula, Nero, guerras civis entre 4 imperadores num ano, os imperadores militares ali do século III, enfim. Então essa é a primeira questão. Períodos conturbados é o que compõe a história. Nós é que separamos e adjetivamos eles quando a gente vai descrever esse período. E aí tem uma carga de leitura ou de ideologia que a gente faz, que é uma carga de leitura e ideologia que por muito tempo viu a República Romana como um modelo virtuoso de governo, que tende a ver, e é uma galera que leu muito literalmente Cícero, que pega o Tratado da República, a República, a divisão igual dos poderes, os magistrados que servem as leis, não servem o dinheiro. Se você pegar o discurso ali do Cícero, rapaz, aquele negócio é bom mesmo, assim, vai funcionar. Você pega o Políbio lá, o cara todo olhando, a República Romana funciona, com 3 modos de governo iguais. Você vai lendo assim, nossa, é um modelo virtuoso, né? Então, por muito tempo, as pessoas leram aquilo, e quando aquele modelo virtuoso saiu dos eixos,
aquilo foi entendido como uma decadência, etc. e tal. Mas, novamente, né, a disputa ela faz parte. O problema é que naquele período surgiu uma literatura com um topos discursivo da decadência para justificar o porquê tinha uma guerra civil atrás da outra. Né? Por que a gente tem tantas guerras civis? É por conta do luxo, é por conta dos vícios, é por conta da ganância que nós chegamos até aqui. Então essa é a questão. A decadência ela advém disso. Só que tem uma terceira questão. A república ao longo de todo o tempo, ela não foi uma só. Então dizer que é decadência é a mesma coisa que a gente está dizendo, olha, aqui decaiu porque aqui é igual aqui. É a mesma coisa, só que aqui tem uma qualidade inferior. Só que o início da República é uma coisa, o meio da República é uma outra coisa, o final da República é uma outra coisa. Tem uma autora, por exemplo, a Harriet Flower, que ela vai colocar que se não me engano, existem 11 ou 12 repúblicas distintas. Né? São diversos períodos com características distintas. Então eu observaria esse período de César até Augusto como um período distinto, por exemplo, de Mário Sulla, que é um período distinto ali dos optimates e populares que a gente tem com Tibério Graco. Eu não veria como decadência, não veria como a ascensão, mas como um período único, que a gente tem que olhar dentro das suas próprias características. Tanto que, por exemplo, a gente não pode nem dizer que houve decadência e dá para a gente decadência e fim, e dá para a gente argumentar isso com as fontes ao pegar a Resgesta de Augusto. Ele vai dizer, eu estou aqui restaurando a república oprimida por uma facção. Ou seja, a república não acabou. Para Augusto ela não acabou. Então, assim, esse recorte nós estabelecemos, nós criamos e nós passamos a ver assim. A ideia é como é que a gente pode parar de ver assim, tentando compreender esses períodos dentro das suas especificidades, né? Não em linhas de decadência, ascensão e assim por diante. Uhum. Não, acho muito sentido, realmente. Tipo, a gente realmente tem uma visão muito de olhar para esse finalzinho e descontar as outras sensibilidades do passado, né, também. Na época do Cipião africano também, tem chance dele possivelmente assumir uma posição monarca também em vários momentos, né? Isso é o que a literatura ela transparece a todo momento, é que existem, e o Sêneca fala isso, ingratos da república, que são os caras que querem subverter a ordem. Então, a todo momento, a gente vai ver candidatos à subversão dessa ordem. E esses candidatos eles vão usar do contexto específico. Alguns vão se utilizar de oradores, daquela briga mais interna na cidade, né, que a gente tem, por exemplo, os tribunos da plebe. E em períodos posteriores, como é o caso do Caio Graco, períodos mais posteriores que a gente tem comandantes de tropa, César e Pompeu, né, que os caras estão fora de Roma com muitas tropas, a gente vai ter uma outra característica de conflito. Né? Então depende da época mesmo. Pessoal, alguém fazer uma pergunta? Bem, se eu puder fazer mais uma. Pode? Então, eu gostaria de perguntar um pouco sobre o César legislador, o César como administrador, como alguém que tem um projeto de reformas que quer trazer para o Estado Romano. Gostaria de saber sobre como isso se dava na propaganda do César, o que ele anunciava, enfim, como coisa que ele vai fazer, como para o povo, e as reformas administrativas mesmo que ele tinha em mente, que a gente sabe a respeito, né, do pouco que ele conseguiu fazer antes de ser morto, né? E do que ele fez durante o consulado também. Eu gostaria de questionar um pouco, se você puder falar um pouco sobre isso. Não, como legislador, eu vejo César como um excelente legislador, para te dizer a verdade, que ele foi sempre muito interessado em resolver os problemas da cidade, do império. Eu não lembro de legislações assim do César que ele fez para encher o saco dos outros, né? Vou ficar fazendo legislação aqui para minar adversários políticos. Mas ele passou legislações diz respeito à divisão de terras para os soldados. Isso era uma promessa aos soldados, isso daí era certo dentro do Império. O cara lutou, ele serviu, ele vai ter direito à terra dele, né? Então, assim, ele apressou a distribuição de terras.
Uma coisa que ele fez, que foi muito interessante, resolução das dívidas. A guerra civil ela leva ao aumento da inflação. Então ele foi lá, congelou os preços, resolveu as dívidas, perdoou algumas dívidas. Foi alguém que brigou por distribuição de trigo. Uma das coisas que ele fez, a primeira atitude que ele fez quando ele chegou em Roma no ano 49, Pompeu tinha deixado a cidade, Roma estava passando fome. A primeira coisa que ele fez foi mandar tropas para a Córcega, Sardenha e a Sicília para garantir o afluxo de grãos para a plebe, né? Então, assim, era alguém, né, que a gente sempre chama de política popular, mas eu sempre vi ele dessa maneira mesmo. Assim, ele tem políticas muito pontuais, para além da organização do calendário, que é organizar a vida mesmo, organizar os negócios. Ele tem leis que organizam o trânsito da cidade de Roma, proibido até mesmo a circulação de veículos grandes ao longo do dia. As cidades hoje do Brasil, tem algumas cidades grandes que têm esse tipo de costume, né? Lá em São Paulo, por exemplo, os grandes caminhões que vão lá no Ceasa, eles chegam de madrugada, porque a cidade já é cheia durante o dia, chegar todo mundo para abastecer ainda, a cidade fica lotada. Então, como legislador, eu acho ele um bom legislador. É isso que eu tenho para comentar. Muito obrigado, muito interessante, professor. Valeu mesmo. Sim. Professor, vai ficar só eu e o Thiago fazendo pergunta? Ninguém mais quer. Eu sou também tímida. Então, nesse caso, fazer uma outra pergunta também, que ela diz respeito a, assim, vendo a história do César, o primeiro cargo que ele ocupa, eu acho, ou pelo menos o primeiro cargo, o segundo, é o de Pontifex Maximus, né, que é um cargo de fundação religiosa. E eu queria entender um pouco mais, tipo, de como que isso funcionava. Eu sei que ele tinha uma posição de influência no Senado, mas eu queria entender, tipo, se isso afetava de alguma forma como que o povo via ele e a posição dele, e como que funcionava exatamente essa posição em termos de religioso e a religião no geral nessa época. Então, para um político antigo, o cargo de pontífice ele era muito importante, porque você era responsável por ler os auspícios da cidade, você era responsável por vários rituais sagrados da cidade, vários jogos. Então, além de ter o apelo religioso, e a gente sabe, a gente vive num Brasil hoje evangélico, o apelo religioso na política ele é importante. Ele convence muito as pessoas, até mesmo da importância do cara que está ali falando. Ele é um servo dos deuses, ele é alguém que representa uma tradição. No caso do ser o pontífice, trazia isso tudo, mas também trazia o fato da exposição. Você a todo momento exposto, né? Você aparecia como alguém para ler os auspícios em público, alguém que ia dedicar jogos à população, alguém que ia dedicar a comida dessas festas à população. Então era um cargo importante também para você se colocar em outros cargos posteriores. Se você for um bom pontífice, você tem muita chance de ser um bom cônsul depois. Então essa é a grande questão. Você ganha uma casa em Roma, né? Tem a casa do pontífice que está ali no Palatino. Então você vai morar num lugar avisado. Né? Então tem essa promoção política, não só religiosa. É que a gente hoje, voltando nos evangélicos, né? Assim, um político evangélico ele hoje é um político pastor. Né? Então o cara é um sacerdote 24 horas. Né? No mundo antigo não. Enquanto ele era pontífice, ele representava a religião. Mas depois que ele deixou de ser pontífice, ele não precisava mais ser o representante, ele não era um pastor 24 horas, etc. Então, a gente pode influir que, para além da importância religiosa, tem essa importância da imagem política. Não é à toa que Augusto ele vai usar muito dessa magistratura. Ele tem muitas estátuas dele como pontífice, porque ele tem uma série de reformas morais em Roma. Então ele tinha essa questão, assim, eu sou um legislador religioso que estou aqui para reformar a moral dessa sociedade que foi decadente por vários momentos e levou às guerras civis, levou a romanos matando romanos. Então, em Augusto, esse
esse caráter de pontífice, ele é extremamente religioso, político, mas também de ordenação da sociedade romana. Entendi, muito obrigado. O Lucas mandou uma mensagem aqui pelo chat. Tá sem áudio, eu imagino. Você consegue ler a pergunta? Deixa eu ver aqui. Então, tem nas biografias dele que algumas insinuações dele que ele teve relacionamento com homens, porque dizia que ele era amante de todas as mulheres, né, mas também amante de todos os homens. Tem essa brincadeira. Mas não é uma coisa que as fontes se aprofundam tanto quanto elas se aprofundaram em outros casos, como por exemplo Nero, que teve relações homoeróticas com libertos, o Pitágoras. Em outras fontes esse caráter vai mais além. Mas até pro César, eu tô querendo dizer que tem afirmação que ele tinha teve relações, mas não aprofunda. Então a gente não sabe dizer até certo ponto, até mesmo se isso é verdade, ou se ele gostava, se ele fazia isso por diversão, etc e tal. Lembrando apenas que no mundo antigo, o fato dele transar com outros homens não era algo tão ruim assim como é hoje. Assim, as pessoas têm preconceito, né? Não acho que seja ruim em nenhuma época. Foi para a imagem política, a sociedade nossa hoje é muito mais moralista nesse quesito sexual do que eram os romanos. Até mesmo porque um homem penetrar outro homem não era nenhum sinal de feminilidade, etc. Né? Uma outra discussão. Mas no caso do César é isso que eu posso dizer. Tem nas fontes que sim, mas a gente não sabe até qual ponto, etc. Pode falar. Eu tenho uma pergunta, voltando um pouco na questão da religião. Como exatamente se dava a religião em Roma? Eles tinham algo mais ou menos organizado? Era um deus dadático na Grécia? E, mais especificamente nas guerras civis, a religião tomava um partido, no caso, ia ficar no final do lado de quem venceu, mas durante as guerras em si, a religião tinha algum partido, a religião chegou a tomar partido, e no caso não a religião, mas os representantes dela, não sei. Então, o mundo antigo, cara, ele é completamente diferente, até em termos de religião. Principalmente porque a gente está acostumado com a era dos monoteísmos, né? E no mundo antigo existiam religiões monoteístas, mas existiam diversos outros cultos, diversas outras religiões, e um mundo que era politeísta. E o mundo politeísta ele não significa que você adora vários deuses, ele significa que existem vários deuses. Tem um autor, que é o Greg Wolfe, que eu acho que vocês já ouviram falar, mas ele trabalha o mundo antigo como um mercado de religiões. É como se tivessem diversas divindades, diversos modelos de divindades, a tal ponto de que você poderia escolher quem cultuar ou não, mudar quem você quisesse cultuar ou não, ou até mesmo inventar o seu próprio deus. Tem um deus que surgiu na Bretanha, Antenoticus, que é do século III, que esse cara só surgiu lá, só tem estátua dele lá e ninguém mais sabe nada dele. Então os soldados inventaram esse deus lá e assim por diante. Então, assim, é um mundo politeísta de vários cultos e vários deuses. Então não há uma religião estruturada. Já começa por aí, como a gente pensa com o cristianismo, né, que tem um credo, uma liturgia, uma sede. Você tem diversos templos, você tem pessoas que acreditam, que não acreditam, pessoas que simplesmente ouvem histórias e assim por diante. Então, assim, não é uma religião romana ali estruturada. Embora existissem os deuses que eram romanos, existia o fogo sagrado em Roma, mas os próprios romanos, eles cultuavam os deuses que eles bem entendiam. Você tem, na época de Calígula, o culto a Ísis era extremamente popular em Roma. É uma deusa egípcia. Então, no caso dos deuses gregos, eu não preciso nem falar. Os deuses gregos eles estavam presentes, desde os etruscos, né, ali no cotidiano de Roma. Mas você também tem o culto a Mitra, diversas divindades, né, enfim. Então, numa guerra civil,
não teria essa divisão entre quem os deuses romanos vão apoiar, porque não existe a religião romana. Assim, como a gente faria hoje, a gente vê muito na política, né? Aquela coisa assim, quem que a igreja evangélica vai apoiar? Como se isso fosse separado do resto da sociedade. Não, cada um tinha a sua divindade, cada um evocava a sua divindade, ou evocava a mesma divindade. Pompeu, na Grécia, ele faz moedas para Afrodite, a Vênus. Né? Eu acho que é interessante que, nesse caso, eu vejo muito mais a religião Guerra Mundo Antigo como algo parecido com Age of Empires. Quem já jogou Age of Empires? Que vai os monges para a guerra. Vocês já viram isso aí? Você cria uns mongezinhos, soldados, mongezinho vai para a guerra. Que o mongezinho fica lá, fora do muro, etc. Por quê? Porque, na verdade, como podia ser uma divindade que você optasse ou não, ou às vezes os dois seguiam a mesma divindade, os sacerdotes disputavam a atenção da divindade. Vem pra cá, eu sou melhor que ele, se eu ganhar eu vou te dedicar um templo. Inclusive os antigos faziam isso. Vocês dominavam a cidade, eles prometiam que eles iam pegar o deus da cidade e levar, fazer um templo na cidade deles. Ele falou assim, olha, se você entregar o seu povo, a gente vai continuar te cultuando. Então eles tentavam comprar os deuses antigos. Né? Então não há aquela coisa assim, que tem do monoteísmo, que é muito da nossa visão moderna da religião, e muito menos do monoteísmo étnico ligado a um Estado nacional, de que uma religião ela pertence a uma população e uma população que tem uma localidade, que é um pouco do imaginário cruzadístico que a gente tem da religião. Vou morrer por Deus. No mundo antigo não existe isso, vou morrer por Deus. Porque você não tem essa questão de identificar a tua religião com o teu povo, identificar com a sua terra. Como eu disse, imperadores romanos poderiam cultuar Ísis. E foda-se Júpiter, foda-se os outros deuses. Eu não decidi cultuá-los, eu tenho que respeitá-los, porque eles são deuses da minha cidade. Mas eu não preciso ser fiel a eles, porque eu não estou ligado etnicamente a uma religião. Religião étnica que nós temos na antiguidade famosa, né, é o judaísmo. O resto... Duas coisas. Primeiro que você mencionou do Age of Empires, tem um jogo, não sei se você conhece, chamado Imperator, que também se passa nessa mesma época de Roma, e você tem exatamente essa dinâmica. Quando você conquista um território novo, você pode trazer os deuses de lá e escolher quais você vai fazer oferendas específicas, etc. Então tem exatamente essa dinâmica de você incorporar deuses novos, o culto de Ísis, o culto de Mitra, inclusive. Os deuses antigos não eram tão moralistas. Eles não. Se você me comprar pagando bem, tá rolando. Exato. E uma coisa que você comentou antes, a questão do moralismo, justamente, me levantou uma pergunta também, que eu sei mais ou menos que, em geral, a disputa entre o Catão e o Júlio César, entre os populistas e os optimates, era um pouco nessa loja. Eu queria entender um pouco mais quais eram os argumentos e quais eram as plataformas desses dois lados, o que eles diferenciavam politicamente esses moralismos, essa questão de proposta política que eles tinham, além de só a questão de vamos distribuir terra, não vamos distribuir terra. O que mais que era a plataforma política de cada lado, mais ou menos? Então, esse também é uma discussão muito, muito grande, e ela perpassa também um pouco da nossa visão moderna na antiguidade, que é projetar na antiguidade a existência de partidos políticos que existem com uma ideologia política pré-definida. E isso foi extraído de uma leitura que o Cícero faz desse mundo antigo. O Cícero escreve, existiam optimates, existiram populares. Os optimates com demandas ligadas ao favorecimento aí das classes mais abastadas, do Senado, etc. E os populares, que eram políticos ligados a plataformas populares, distribuição de alimento, trigo, o soldo no exército, distribuição de terras e assim por diante. Ok, o mundo antigo, o que acontece nesse sentido? Não existem partidos com ideologias políticas definidas. O que definiu um partido? Essa palavra existe no latim, partes, no plural partibus, que vai dar o nosso nome de partido.
essas partes ou pártigos, eles vão ser feitos, formados a partir de alianças familiares ou alianças ligadas ao patronato. Então são interesses familiares, interesses de amizade ou interesses de patronato que ligam esses caras, não ideologias pré-definidas. Tanto que esses caras eles poderiam, certa horas, ter plataformas políticas de elite e ao mesmo tempo terem plataformas políticas populares. Não era isso que ia definir eles não estavam ligados a essa intenção. Então eram caras que eles faziam alianças familiares, muito mais familiares no caso da elite, e que certa hora eles poderiam manifestar esse tipo de bandeira, seja bandeiras um pouco mais populares ou bandeiras um pouco mais elitistas, mas não como partidos. Outra coisa, no mundo, na leitura moderna, a gente entende, e é muito fácil projetar isso no mundo antigo, como se fosse uma pré-disputa entre direita e esquerda. Aquela coisa assim, o Lula e o Bolsonaro, por assim dizer, né? Assim como a mídia está tentando descrever o Brasil hoje, né? A polaridade, né? Que você até mencionou, optimates populares. Então vamos polarizar esse mundo antigo. É como se houvesse, eu estou dizendo, como se houvesse grupos distintos. Os populares eram vários, cada um tinha suas alianças. Os optimates eram vários, cada um com as suas alianças, inclusive alianças um com o outro, né? Assim, até com políticos ali de outro lado. Então era muito mais complexo. Mas projetando nesse sentido, né, a gente tenta entender, e já fizeram isso, como se fosse políticos esquerda e direita brigando e vai levar ao nosso fim. Vai levar aí ao governo autoritário de Augusto. Então foi uma leitura que foi feita, mas é uma leitura errada desse período, né, que não existem dois partidos de fato que brigam entre si. Tanto que assim, pro Tácito, que é o historiador romano, ele vai descrever o Principado como a vitória do partido de César. Você entendeu? Ele não vai colocar como optimates populares. Optimates populares, novamente, é uma leitura ciceroniana que a gente pegou e tentou entender esse período todo. Mas para o Tácito não existe optimates populares assim. O que existe é o partido de César, que ele vai ganhar contra o partido de Pompeu. Tem o partido de Sula, tem o partido de Mário. Então, o que a gente está falando, na verdade, são líderes partidários, grandes patronos, com redes de clientes enormes, com exércitos e muito dinheiro, que lutam entre si. E essa luta pode ser tanto militar, que é o caso da Guerra Civil, como pode ser uma luta política. E essa luta política ela entra no campo de quem você vai favorecer para você conseguir votos. Então pode ser tanto popular como pode ser optimates. Então não é um interesse muito... Porque assim, se fosse um governo popular, Roma não seria tão elitista, né? Como ela foi. É a elite romana, que governa 30 famílias praticamente, a história toda. Aham. Não, obrigado, acho que explicou bastante. Acho que é uma tendência que a gente realmente tende muito a fazer, de fazer uma comparação com a política moderna e tudo mais, e acho legal dar atenção para esse anacronismo, né, que seria isso. Eu acho assim que a grande reflexão que a gente pode fazer com a modernidade é justamente o tanto que esse mundo antigo se afasta da modernidade. Porque a partir do momento que a gente percebe o afastamento, a gente consegue compreender coisas que são específicas do nosso mundo de hoje. E eles não têm nada a ver com o mundo da antiguidade. Porque assim, essa separação é uma separação que pouca gente faz, nós historiadores conseguimos fazer, e por isso que a gente consegue compreender tão bem a realidade. Porque as pessoas comuns, elas acham que tudo é uma coisa só numa carreira de evolução. Como se tivesse uma linhagem genealógica, as raízes da democracia, as raízes da direita e esquerda. Vocês estão entendendo? Como se as coisas fossem perenes e longas ao longo do tempo. Não é à toa que a gente descreve o Brasil conservador, muitas vezes na mídia, como um Brasil medieval. Sendo que na Idade Média, por exemplo, nós temos um dos períodos mais áureos de conhecimento na Europa. Universidades, traduções,
cursos sendo criados, catedrais sendo construídas. E no Brasil de hoje, ataca-se universidades, ataca-se professores, atacam-se teólogos, ataca-se a ciência. Então, assim, né, chamar o Brasil de medieval é errado porque, de certa forma, a gente em aspectos a gente é muito pior do que aquilo, entendeu? Então, não é tipo, sempre aconteceu assim, não. A gente tem os nossos próprios problemas, a nossa própria realidade política, a gente tem que lidar com ela. Sim. Eu acho que tem uma pergunta só antes, que vai dar 5 horas. Quer fazer a última pergunta aqui? Alguém quer fazer outra? Porque eu tinha outra para fazer. Se ninguém quiser, eu vou fazer. Bom, professor, desculpa voltar nesse assunto de novo, mas é que eu não entendi, então, qual seria o papel do Pontífice Maximus em Roma, de modo geral. Eles não tinham uma religião, assim, algo remotamente parecido com o que a gente tem. Mas eles tinham alguma espiritualidade, digamos. Então, o que exatamente o Pontífice Maximus fazia dentro de Roma, dentro do Estado romano, dentro da República Romana? Qual era a função dele? Ele era muito mais um representante político, mais do que o sacerdote religioso, como a gente entende. Então, assim, você precisa do pontífice porque você precisa de um representante que vai fazer a ponte entre os deuses e os homens. Então, é quem vai ler, por exemplo, o voo dos pássaros. É quem vai interpretar os presságios. É quem vai liderar os festivais religiosos. É quem vai, de fato, manter os cultos funcionando em Roma. Então, é alguém que vai administrar. Muito mais do que aquele papel do sacerdote que vai estudar uma teologia, que é o Papa que a gente entende hoje, né? O Papa ele é alguém de Estado e ao mesmo tempo alguém da teologia. Então, ao mesmo tempo que ele estuda a religião, ele é um sacerdote, ele administra um Estado. No mundo romano, ele é um político ligado ao mundo da religião. Ele não é necessariamente o sacerdote que vai fazer uma missa, praticar um culto, embora ele tenha algumas dessas atribuições, mas quem vai ajudá-lo a fazer as atribuições é um exército de sacerdotes de cada uma das divindades que estão ali em Roma, e ele vai representar os romanos diante da religião. Então ele é muito mais um representante do que de fato esse sacerdote mesmo. Porque não há de fato essa religião romana, né? O cara que vai administrar, tal como a gente tem o Papa, que vai ditar a liturgia, etc. Ok, então, entendo melhor agora. Obrigado, professor. É como se a gente elegesse hoje no Brasil um político para organizar as festas da Igreja Católica. Assim, você tem um político lá que é festa de São João, então é ele que vai organizar a festa de São João. Ele vai fazer tudo funcionar, ele vai aparecer na procissão, mas você teria, por exemplo, os sacerdotes do São João. Esses caras, sim, seriam os sacerdotes de São João. Aí a gente vai ter outra festa religiosa, festa da Nossa Senhora, no dia 12. Então esse mesmo sacerdote está lá, organizando a festa, participando da festa, lendo os presságios da festa, mas você tem as sacerdotisas da Nossa Senhora. Aquilo sim é um sacerdote. Então ele é muito mais um político com funções religiosas do que um sacerdote. O termo pontifex, ele vem justamente dizendo, ele faz a ponte entre o mundo político para assim com a parte religiosa. Sim, é o que vai dar no nosso pontífice, o Papa, que ele se veste de vermelho, usa sapatos vermelhos, porque ele é um senador romano. Por isso que ele é um administrador do Estado. Vocês estão me entendendo? O Papa nosso, ele além da religião, ele administra um Estado. Essa herança, por assim dizer, por falar, né? Mas é um resquício que ficou desse pontífice romano. Ele, além de sacerdote, ele é alguém de Estado. Ele é um político. Ele é um chefe. Uhum. Tanto que, assim, o Papa ele é muito diferente do que a gente tem nos evangélicos. Os evangélicos, como eles não têm essa tradição que advém do romano, do Império Romano, né? Você tem vários bispos, né? Até eles tentam roubar o nome, né, dos bispos, que são os senadores romanos que vão ser cristãos, que vão ser os bispos também. Eles tentam roubar um pouco essa tradição. Mas, por exemplo, Oriente e Ocidente estão em crise. Quem que vai lá no Iraque? Quem que está lá no Iraque fazendo a ponte
É o Papa. Né? Então, assim, ele vai em missão tanto religiosa, é óbvio que ele é o representante da fé cristã católica, mas ele também está em missão de Estado, como se ele estivesse representando o Ocidente. Né? Então, é essa representação estatal que é o que o pontífice fazia. Né? Ele não é um sacerdote propriamente dito. Não, sim, perfeitamente. Assim, a gente está acabando assim, a gente queria realmente agradecer muito pela fala, acho que foi excelente, as perguntas também, e acho que todo mundo gostou bastante. E realmente esclareceu muita coisa que eu tinha de dúvida, que o pessoal tinha de dúvida também. A gente teve uma conversa antes sobre isso também. E realmente, muito obrigado por participar e por esclarecer tudo isso aqui conosco. Eu fico muito feliz, eu espero que a gente possa conversar depois para outros eventos, quem sabe, né? Com certeza, podem contar aí comigo. Eu, como um bom funcionário público, eu tô aí para falar mesmo para pessoas que estão interessadas em ouvirem sobre ciência, história. O meu conhecimento é para a gente debater mesmo. E também aproveito para convidar vocês a participarem dos eventos do Lefama. Tem no YouTube, eu passei para vocês os canais. Dia 18 agora, já vou deixar o convite, a gente vai ter um aulão, né, de um convidado sobre aprendendo a estudar mitologia antiga. Então, os instrumentos, os primeiros debates. O mês passado nós tivemos uma discussão sobre como a antiguidade ela aparece no cinema, ou ela apareceu desde o século XIX até o século XX. Então tem umas atividades lá, então vocês estão convidados a participar também. Perfeito, já encontrei o Lefama aqui no Instagram, vou passar para eles também. Excelente projeto. Valeu então, gente. Um abraço aí para todo mundo. Valeu. Muito obrigado pelas perguntas, viu? É bom. Eu agradeço. Tchau, tchau. Prazer foi todo mundo. Tchau. Foi um prazer. Tchau, pessoal.